Boa tarde, sejam bem-vindos, né? Estamos aqui para mais uma aula de informática. E nessa tarde de hoje, vocês viram aí que vocês estão desimpedidos, né? Só tem a gente, só tem eu. Só eu quis estar com vocês durante essa quinta-feira à tarde. Que bom, que bom. Azar de quem não quis. E aí a gente vai revisar algumas coisas, tá? Claro, qualquer coisa, se acontecer algum problema, eu não se preocupe que esse momento está sendo gravado. Tá sendo gravado, né? Tá aparecendo aí, né? Gravando, então pronto. E aí, o que é que eu quero? O que é que nós iremos fazer? A gente vai. Deixa eu só trazer o slide para eu poder ver. Recapitular algumas coisas em relação ao que a gente viu anteriormente, através da atividade que a gente fez semana passada, tá? A atividade que eu deixei com vocês, que felizmente. Deixa eu ver se eu não estou falando asneira, mas que felizmente todo mundo entregou. Pelo menos todo mundo que tem acesso ao Classroom. Professor, eu não tenho acesso, professor, nem mandou para mim a atividade excluinte, racista, lumenístico, bolsonárico. Não foi isso, pessoas, Vai ser cancelado você, é Horácio. porque a atividade que todo mundo vai fazer é a que eu vou mandar hoje, tá bom? Então não se preocupem com essa era só um teste. Por isso que só eram 3 questões. E aí antes que eu esqueça, pronto, tá tudo certo. Todo mundo que tem acesso entregou. E os e-mails ainda não saíram, tá? Não saíram ainda. Então, dentro dessa coisa que nós vamos rever hoje, eu vou trazer pra gente esse formulário. Opa, não é esse. É o que tá aqui, calma. São muitas abas abertas e eu estou perdido. Estou perdido, não nego, confuso pra caramba, mas vai dar certo. Fiz tudo menos o botão pra essa cena aqui. Pronto. E aí aqui. Tá. Dentro dessa planilha, vocês viram que são 3 questões, 3 perguntinhas, né, de forma básica. Cada uma delas vai, de uma certa forma, reforçar a mesma informação, que é o que a gente viu no último encontro, tá? E aí, só para a gente poder responder juntos, deixa eu aumentar aqui a aproximação. Ok. A gente tem aqui. É aleatório, não sei se você notou, mas talvez esteja diferente daqui a sua. Da forma que veio para você. Talvez essa fosse a primeira, talvez essa fosse a segunda, talvez fosse a terceira, mas as 3 questões são as mesmas para todo mundo, tá? Já quero começar aqui pedindo desculpas a vocês, porque na hora que eu formatei essa questão, eu fui burro, não nego. E eu coloquei como item de respostas um campo muito limitado. Então, às vezes, quando você. Talvez em algum momento você colocou lá 8, ou colocou uma resposta que você considerava certa e ele disse que era errado, mas foi porque eu que errei, tá? Não foi você que errou, não. Foi eu que errei na hora de formatar a questão. Então, aqui, só pra gente poder entender. Tá. Acho que não. Vai dar certo, Ananda, vai dar certo. Então, assim, pra gente poder só interpretar essa pergunta, o que é a resposta, né? Primeiro. Eu quero saber quanto de memória RAM tem esse computador na imagem, né? Que tá nesse anúncio. Então é bem simples, né? Você já entendeu que quando se tem as informações, a primeira delas tem que ser, né, pelo menos da forma certa, é ser sobre o processador. A imagem tá ruim, tá travando. Pera aí, deixa eu dar uma mexida aqui na resolução de saída para ver se melhora um pouco. Melhorou agora. Deixa eu mexer aqui na outra sala também para, né? Pronto, tá tudo em HD aqui. Diz que tá mandando em 720, mas talvez a minha internet não esteja passando por bons momentos, tá? Então se der alguma fragmentada na imagem aí, pode ser aqui. Dentro desse termo, né, a gente sabe que a primeira imagem, ou melhor, a primeira informação da imagem se refere ao processador e na sequência tem que ser assim, né? A forma correta é a segunda coisa ser a memória RAM e depois o tanto de espaço de armazenamento, que aí seria o HD. Então aqui a resposta é muito simples, né? Como vocês mesmos comentaram, é 8. Então você poderia colocar 8, poderia colocar 8 GB, poderia colocar 8 GB, o que fosse, né? Só que quando eu fui formatar, né, eu coloquei apenas estas opções aqui. Então algumas delas não foram contempladas, mas as respostas, todas elas que tiverem o número 8, estão corretas, tá? Porque na verdade essa correção quem faz sou eu, então eu vou fazer manualmente, né? Então não leve em consideração o que o formulário fez, porque a pessoa ignorante que fez o formulário fez errado,
Mas a culpa é minha, não é de vocês, tá bom? E aí na outra pergunta, deixa eu voltar aqui. Pronto. Era sobre, vamos lá, você tinha que observar a imagem e definir cada uma das coisas que se pede aqui nesses itens, tá bom? Então aqui é um computador chamado All-in-One, traduzindo tudo em um, né? Que ele é tudo em uma única coisa, né? Tipo um notebook, só que um notebook sem teclado, né? Então ele é uma telinha com um gabinete acoplado, vamos dizer assim. Então aqui ele pergunta: o processador dessa máquina é um HTA 106? Então ele quer saber se o processador que está nesse anúncio da máquina é esse daqui. Então aqui tem mais de um item correto, tá? Deixa eu tirar aqui um pouquinho o zoom para ficar melhor. A gente já sabe que pelo anúncio, né, o padrão é a primeira informação ser que tipo de coisa é, né, vamos dizer assim. E aí já em seguida vem o processador. Então aqui eu tenho Intel Core i3 9100, né, 9100, ou seja, é um processador Intel Core i3 da nona geração, né, esse 9 é isso, da primeira linha. Ou seja, a primeira linha é da primeira... É tipo assim, são os de entrada, né? São os mais fracos, né? É o i3 mais fraco da nona geração. É isso que quer dizer. Esse 9100 é um... Só daria pra entender se vocês estudassem um pouco sobre, né? Mas é isso que quer dizer. Tá ruim, é, Camille? Meu Deus, deixa eu fazer aqui outra coisa. Pera aí que vai dar bom. Deixa eu colocar em automático, então. É Aumenta a porque tela. fica todo tempo oscilando pra É, vai dar certo. Mas qualquer coisa, não se preocupe, porque se tiverem dúvidas, me perguntem que eu dou um jeito aqui. Se eu não conseguir, é a internet. Então a primeira informação é que o processador é i3. A gente sabe que a outra informação é sobre o quê? A mesma coisa do anterior, né? A memória RAM. Então são 8 GB, né? Também de memória. E esse SSD 120 GB. O que é que isso quer dizer? Quem é que se atreve aí a me dizer o que é isso? Armazenamento. Armazenamento. Pronto. Então esse espaço Memória aqui é HD? de... Isso, exatamente, de armazenamento. Então esse 120 GB é o tanto que ele tem de HD, né? É o tanto que ele, computador, tem de armazenamento para cacareco, que é diferente da memória RAM, né? É o tanto de coisas que ele faz. Não sei se vai melhorar a imagem, mas espero que sim, tá? É o tanto de coisas que ele consegue armazenar dentro desse HD, tá bom? Deixa eu só pegar aqui a resolução, tá? Dei uma piscada na tela, mas talvez melhore agora. Se não melhorar, paciência. Então vamos lá. Sabendo dessas informações, vamos para os itens, né? O processador da imagem desse computador, né? É um HT A106? Sim ou não? Não. Não, porque a gente já Eu sabe acho que é. que não. A gente já sabe que é um i3, né? Intel Core i3. Professor, a imagem tá muito ruim. Tá A muito gente ruim, consegue Larissa. nem ler. Pois deixa eu Tá tentar pior. fazer de outro jeito. Então vou forçar 720, é o jeito. Antes tava até melhor. Antes tava melhor. Assim tá melhor. Tá. Então é porque eu deixei no automático. No automático ele com certeza economiza a banda, né? Deixa eu ver se não tem nada aqui. Tá. Deixa eu ver se não tem nenhuma atualização acontecendo aqui em segundo plano. Vai que, né? Tá bom. Talvez melhore agora. Se não melhorar, eu faço de outra forma, tá? Então aqui dentro dessa explicação do que a gente já sabe que é processador, a gente já sabe que isso daqui não é, então não marcaria. A memória de armazenamento desse computador é de 120 GB? Sim ou não? Sim. Ok, essa, professor. Pronto. Sim. Então, ok. O sistema operacional desse computador é Linux? Nem falamos sobre, né? Então, se em algum momento você vê um item que é uma coisa que você não sabe nem o que é, porque eu nem sequer falei, pode ter certeza que não é o item certo, tá? A não ser que você não tenha lembrado de eu ter falado, mas eu não comentei sobre sistema operacional. Então, não é o item. Esse computador tem um processador AMD? Não dá para saber, mas se tem Intel, se você lembra do que a gente falou na última aula, Intel é uma coisa e AMD é outra. Então, você aqui já está dizendo que é Intel, não é AMD, tá? E 8 GB, ele diz que é a quantidade de espaço disponível no HD. A gente já sabe que não, que esses 8 GB são a memória? A memória?
Isso, a memória RAM. É a memória de processamento, né? A memória de coisas que estão acontecendo, que estão em uso. Na verdade, aqui só era um item, né? O outro é que são vários. Na outra, você iria marcar os itens que correspondem de forma correta à informação. Isso, memória cururu. Memória GIA. Então, observe na imagem e responda qual dos itens corresponde exatamente às peças que fazem parte do anúncio desse notebook. Aqui ele diz que o processador é um Intel Core i7 com 16 GB de memória RAM e um SSD de 120 GB. Ou seja, ele tem um processador i7, 16 GB de RAM e um HD, né, um espaço para armazenamento de 120 GB. E aí, para essas informações, as corretas são essa, que fala sobre o processador ser um Intel Core i7. O espaço de armazenamento, né, armazenamento desse notebook é de 120 GB e é um SSD, né, como diz aqui no anúncio. É 17, né? Mas é porque eu peguei um print horrível, né, também. Desculpa. A memória RAM desse notebook é de 16 GB. Tá certo, né? 16 GB de RAM. Só faltou aqui a foto do sapinho, que nem vocês estão mandando os emojis aí. E ele diz que 16 GB é o espaço disponível para armazenamento de arquivos. Não, a gente sabe que o armazenamento é esse daqui de cima. Então não confundam o espaço da memória RAM com o de HD. Mas é muito comum a gente errar nesses momentos. E a outra coisa é, esse computador não tem disco rígido. Essa informação está correta ou não? Correto. Correto. Ele não tem É correto. um HD, porque ele tem um SSD, tá aqui ainda marcado. Então é diferente, tá? Um SSD de um HD. Então, como eu estou negando, aqui também é uma informação correta. Então, essas 4 aqui estão corretas, apenas a que diz que 16 GB é um espaço de armazenamento é a única que você não marcaria, tá bom? Então, essas 4 aqui fazem um combo de um ponto. Sim. Alguém falou. Eu marquei 3 e deu como errado. É porque faltava um item. Mas não se preocupe, se você marcou 2, marcou 3, marcou 1 e algum deles estava correto, eu faço a somatória. Na verdade, esse daqui era apenas um teste, tá? O que vai valer mesmo é o de hoje. Mas era só uma somatória de que essa questão valeria um ponto e cada acerto valeria 0,25. 0,25, tá bom? É isso. Vocês têm alguma dúvida em relação a essas informações? Posso seguir em frente? Posso ir para o nosso conteúdo de hoje? Professor, Eu tenho uma dúvida, professor. Pois diga, pode dizer. Pode falar, né? o senhor pode repetir a ordem dos componentes do notebook que fica no anúncio, por favor? Pronto, aqui a gente tem um processador Core i7, memória RAM, né, de 16 GB e o armazenamento em um tipo, né, de armazenamento, que é o SSD, com 120 GB de espaço. Não sei se era isso. É isso? Ou são os itens corretos? É isso mesmo, Tá bem. professor. Agora, Elinara, diga que eu lhe ouvo. Pronto, sim, professor. Aí tá. Uma das corretas é que. Ai, meu Deus, eu tirei. Volta lá, professor, please. Eu tirei. Eu fui bem esperto nesse momento. Pronto. Pronto, a última diz que o notebook não tem disco rígido, né? Isso. E, tipo assim, essa daí é correta porque o professor falou do SSD, né? Então, quando é um HD, então significa que tem disco rígido? Isso. Porque o que é que acontece? Por ser um SSD, essa resposta está certa, né? Porque o que é que muda? É a forma física. Por mais que eles tenham o mesmo tamanho, a estrutura como ele é construída, o disco rígido é aquela coisa que tem o disco, né? Como eu mostrei no slide, né? Tipo uma radiola, uma vitrola, né? Tem um disco de metal, um CD de metal, onde as informações ficam salvas. Quando é SSD, isso não acontece. O SSD ele funciona como um pendrive, é só um chip, né? Um circuito de memória. Então ele não tem esse disco de metal. Então ele não tem um disco rígido, né? Não tem esse CD de ferro para poder armazenar as informações. Por isso que essa resposta, né? Por isso que esse item também está correto. Porque ele está negando a existência de um HD. Sim. Professor, só pode repetir a ordem de novo? É que o último travou um pouco Sim. e eu acabei embaralhando. Pronto. Processador i7, memória RAM 16 GB e um espaço de armazenamento de 120 GB em um SSD, né, que não é HD, é um SSD.
Isso, exatamente, Vitória. O que muda é só a estrutura física do HD, né? Porque em vez de ele ser... Eu não posso dizer HD porque a sigla HD quer dizer hard disk, né? Quer dizer disco rígido. Então, o que muda é a estrutura desse dispositivo de armazenamento, vamos dizer assim, né? Desse disco. Porque em vez de ser um disco, é um chip de memória. Então eu não posso dizer que ele tem um disco rígido porque ele não tem, né? Ele tem um... Se vocês um dia quebrarem um pendrive, vocês vão entender que ele tem só um circuito, né? Uma placa com várias coisinhas lá para armazenar dentro desses circuitos. E aí, para a gente poder chegar no assunto de hoje, que é continuando todas essas coisas, se tiverem dúvidas, me avisem que eu não passo à frente. Mas se quiserem, eu continuo. Continuo barra começo de hoje. Professor, outra dúvida. Pode dizer. O processador, como é que a gente pode identificar um? Tipo assim, ele vai sempre vir acompanhado, tipo, com uma letra e com algum número, ou, tipo, vai ter mesmo, os exemplos dele vai ser mesmo assim, fixos de cada um, não sei se o professor entende. Tô entendendo. Para você encontrar um processador em um anúncio, vai ser sempre a primeira informação. Mas é claro que vai exigir um conhecimento um pouco de vocês, né? Em relação à marca, a modelo, a tipo, né? Porque o que acontece? Para computador você vai encontrar processadores Intel, processadores AMD, e agora também está saindo uma leva aí de processadores da Apple e também da Snapdragon, né? Que eu não lembro o nome da empresa, acabei de esquecer, que é a mesma empresa que faz processador. É a Qualcomm. Isso, a Qualcomm, exatamente, obrigado. Foi o Guilherme? Muito obrigado, Guilherme. Ou não foi o Guilherme? Gabriel. Foi o Gabriel, por isso que eu digo que foi o Do Gabriel. primeiro B. Isso, Gabriel, muito obrigado por me lembrar, porque eu sou velho e esqueço das coisas. Cada fio de cabelo que se vai é um lápis da memória que vai junto. Então existem... Que é isso, professor? O professor tem 20 anos. De Adriano Nobre. Então dentro dessa coisa, a gente conhece que tem Intel e AMD, prioritariamente, né? São essas duas marcas, né? Para processador. E deixa eu voltar para cá. E a gente tem atualmente nessas duas novas marcas chegando, né? Que é a Apple e a Qualcomm, também para processadores de computador, de desktop, de notebook, porque antes eles tinham apenas para celular, né? Os iPhones, todos eles têm um processador proprietário da Apple, né? Que é o A1, A2, A3, depende do modelo, né? Depende da versão. E esses Snapdragons, né? Esses processadores da Qualcomm são praticamente grande maioria dos smartphones Android. LG, Motorola, Xiaomi, alguns da Samsung, né? Então, de grande maioria dos celulares você tem essa marca, né, Qualcomm, como empresa que faz esses processadores. Aí, tentando responder, professor, como é que eu faço para saber o que é um processador? Se de cara você tem a dúvida, né, assim que você vê o anúncio, se aquele termo quer dizer que é um processador, infelizmente você tem que, a forma mais rápida é copiar e colar no Google e descobrir o que é aquilo, né? Mas, por exemplo, se eu for cobrar isso em prova, que eu cobrarei, vai ser sempre a primeira informação. Eu vou tomar sempre esse cuidado para trazer para vocês anúncios ou coisas que tragam essa referência de que o processador é a primeira informação. Então, se tiver assim, Intel Core i5 7600, é a primeira coisa do anúncio. Então, quer dizer que eu estou falando que este computador tem um processador da Intel e o modelo é Core i5 da 7ª geração. Mas aí para entender isso leva tempo, tá? Mas não se preocupem com essa coisa, porque eu acho que eu não vou ser tão perverso. Eu acho. A esse ponto, tá? A importância que eu quero trazer aqui de informação é que é assim, como é uma coisa básica, né? Eu também não posso me apropriar muito e trazer muitos detalhes, né? Trazer muitas informações minuciosas, porque vai fugir da essência do conteúdo, né? O que eu quero passar para vocês é só uma noção geral, né? Mas qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham, sempre vejam, já que você fala, tá? Elinara. Sempre vejam depois dos slides que eu coloco uns links com as referências. E aí vocês vão dando uma olhada por lá e vão aprofundando um pouquinho mais o conhecimento, porque a minha intenção aqui, ou o tempo que eu tenho aqui com vocês é só para explanar algumas coisas, né? Eu não consigo falar tudo e explicar tudo minuciosamente. Então é só mais uma forma de instigar essa coisa para que vocês busquem esse conhecimento, como diria Etebilu. A Carmen está com a mão levantada, mas eu não sei se ela levantou antes ou depois da Elinara falar, mas
Vocês tiram pau ou ímpar aí, quem ganhar fala primeiro. Pode falar, Elinara. É que a Fabiana tinha perguntado assim no chat. Quando tipo assim, quando na informação diz que tem HD, então tem disco rígido? Isso, quando na informação estiver dizendo HD, você vai lembrar do termo em inglês, hard disco, disco rígido. Então quer dizer que tem um HD, um disco rígido. É isso mesmo. E a Ellen perguntou o que era aquele 7560, eu acho. Perto do processador. Aquele lá Ai meu Deus, aqui, né? Era do anúncio, que é esse 7560, é o modelo do notebook. Né? O notebook Dell Inspiron 7560. Se você procurar na internet por esse termo aqui, vamos lá. Inspiron 7560, né? É esse modelo de notebook. Então você vai encontrar coisas referentes a esse computador. É a marca dele, né? Como se fosse assim, o modelo desse notebook. Mas é como eu falei pra vocês, quando eu for fazer cobrando de verdade, eu vou tomar esse cuidado, tá? Pra não colocar informações desnecessárias pra não embananar o juiz. Professor, Sim. a geração do processador, ela é representada só assim, tipo geração tal, ou tem algum símbolo, alguma abreviação? Na Intel é assim que você vai ver, com a numeração em milhar. 7.000, 6.000, 8.000, 9.000. E aí cada um dessas coisas quer dizer uma geração. Né? Se é 7.000 quer dizer que é da sétima, se é 8.000 quer dizer que é da oitava, se é 9.000 quer dizer que é da nona. E agora o da décima eu tenho que ver se vai continuar usando essa nomenclatura, mas eu acho que não vai ser 10.000. E já na AMD é mais difícil. Porque, por exemplo, eles começam seguindo essa mesma lógica. 2.000, 3.000, 4.000. Porém, eu acho que é na linha 2.000 que há uma confusão, porque tem uns que tem tecnologia de terceira geração, né? Deveriam ser 3.000, mas como foram lançados para notebook, e aí eles usam a nomenclatura 2.000. É uma dor de cabeça, por isso que eu não quero explicar sobre isso, porque senão ia perturbar o juízo de vocês. Mas para você ter certeza, né, de quando você vai comprar ou procurar alguma coisa em relação a isso, é ver com todos os detalhes possíveis se aquele processador é o que você precisa ou se aquele computador tem um processador que você quer. Né? Ver se é o mais novo, se é o ideal para a sua necessidade. Tá? Talvez eu não tenha conseguido responder porque eu estou fugindo da resposta, mas é mais ou menos isso. É um pouco difícil para mim explicar com poucas palavras, mas aí eu não quero enlouquecer o juízo de vocês porque nós temos mais coisas. Mas aí se tiverem alguma dúvida mais específica, podem me perguntar que será um prazer. Será um prazer. Tá bom? Então vamos aqui. Para a gente poder começar o nosso conteúdo de hoje. A dúvida da Carmen. Não entendi. A dúvida da Carmen. Ah, tá. Carmen, me diga-me. Professor, então pode acontecer de alguns anúncios não serem na ordem que você falou? Pode acontecer. Pode acontecer de existirem anúncios sem ser nessa ordem. Mas é muito difícil. É só quando alguém que vai fazer o anúncio não conhece essa lógica. Né? Porque a primeira coisa, por ordem de importância, o que a pessoa quer saber logo é o processador. Então eles sempre colocam ele de cara. Né? Mas é para ter essa lógica. Processador, memória, HD. E aí depois, se tem placa de vídeo, que marca é... É mais ou menos assim. Professor. Diga, Gabriel. Tem como identificar o ano do processador só pelo o nome? Tem como identificar o ano. Só que essa informação de identificar o ano do processador só pela numeração é o que as lojas não disponibilizam. Porque eles têm medo. Tipo assim, você vê lá, olha que oferta boa, cara, um notebook com Intel Core i7. i7 é a melhor linha de processadores da Intel. É a topzera, né? É tipo um iPhone 12, né? Topzera, i7. Só que quando você vê, tá lá baratíssimo, né? E o que dá o preço caro no computador é o processador. Então se você tá vendo, poxa vida, é um i7, por que tá tão barato, né? Tá R$2.000. Sim, infelizmente é barato, R$2.000. Comparando ao que ele pode chegar. Aí você vai ver, o processador é de terceira geração. Quando é que é a terceira geração? 2003. Né? Então tá bem defasado, né? Bem antigo.
Por mais que ele seja um Tá certo, i7, ele obrigado, não dá professor. conta de muita coisa. Mas é mais ou menos assim. Você tem que ver direitinho no anúncio, né? Nesses que eu mostrei pra vocês, eu acho que só um mostrava a geração, né? Os outros nenhum. Só mostrava que era i7, ou então que era um i3, ou alguma coisa do tipo. Porque eles escondem o defeito, né? Pra poder ficar aparente só as qualidades. Isso aí é marketing, né? Vocês aí da administração vão ver isso aí junto com o Tiaguinho. Então, dentro dessa coisa do... A pergunta do Moisés, professor. Pois é, dentro dessa coisa do encontrar a marca e o ano, Hein, professor? é muito relativo. Pode dizer, Moisés. A Camila está perguntando como que a gente sabe, como que a gente faz para saber qual é o computador ideal para a gente. Pronto. Para nós, eu vou fazer aqui uma análise generalizada de qual que seria um computador ideal para a gente. Aluno, professor, que tem essa vida sofrida de atividades, de acesso à internet, de assistir séries, de ver vídeos no YouTube enquanto você responde a prova. Esse tipo de coisa. Bicho, não era pra não ter dito isso. Mas você, querendo ou não, é só pensar em como você utiliza o celular. Você usa muita coisa ao mesmo tempo no celular? Você responde uma notificação, abre uma mensagem, faz uma coisa enquanto faz outra. Então, se você é essa pessoa multitarefa, o ideal é ter um computador com um processador que aguente, né, que suporte essa função multitarefas. Para nós, o ideal seria, no mínimo, aí já é um pouquinho do bolso, né? Mas o que seria ideal para você ter vamos dizer assim, um conforto, né? Poder usar sem ter muita dor de cabeça. Seria um processador, se for Intel, é um Core i5, porque não é o melhor, mas também não é o pior, é o que está no meio termo, né? Um i5. Até sétima geração dá bom, né? Até um da linha 7000 aguenta o rojão para as coisas de hoje. Pode ser um notebook com i3 de segunda geração, Ellen, se for, é o que eu uso, o meu. Então, um i5, se for da marca Intel. Se for AMD, pode ser um Ryzen 3, né? Um Ryzen 3 ou um Ryzen 5, se você for ostentação. Pode ser. Um Ryzen 3 dá conta de muita coisa, ele é até melhor às vezes do que o próprio i3. Então ele dá conta de muita coisa. E aí o que realmente é a grande charada é a quantidade de memória RAM, tá? Nós precisamos, para tudo que nós fazemos, ter no mínimo 8 GB de memória RAM. Então qualquer coisa que você for procurar para notebook... Eu tenho 4 de memória de RAM. E por que isso? Porque hoje, só o fato de você abrir o navegador de internet, e se esse navegador for o Google Chrome, só em você deixar ele aberto, sem ter feito nada, só em abrir uma aba, você já perde 2 GB de memória RAM. Né? Então, se você só tem 4 GB de memória RAM, já é metade do espaço que ele tem para poder deixar outra coisa executando. Vocês lembram que a memória RAM ela faz isso, né? São coisas que você consegue fazer ao mesmo tempo. É o tanto de coisas que ficam abertas. Então, se você só tem 4 GB de memória RAM, só em abrir o Chrome, o desempenho do computador já fica na metade para as outras coisas. Né? Então, ele não vai desempenhar o trabalho dele 100%, só vai dar metade do esforço. Né? Ele só vai doar essa metade. Então, o ideal é ter pelo menos, por causa dos programas da atualidade, por causa do sistema operacional, por causa que tudo vai atualizando, vai ficando, infelizmente, também mais pesado. Né? Então, o Windows 10 em si, para ele rodar bem, tem que ter 8 GB de memória RAM. Tem que ter. Se você tem apenas 4 GB de memória RAM no seu computador, o ideal é que você faça um downgrade, cara. Ou bota o Windows 7, ou então a versão Home do Windows 10, que é uma versão mais leve, né? Porque... Professor, Sim. professor, uma pergunta assim que eu tenho muita dúvida. E para rodar Fortnite, o que seria necessário? Poxa, cara, eu não sei dizer, porque eu não sei as recomendações do jogo. Mas eu acho que ele não é tão pesado quanto o CS, né? É assim, ele é um pouquinho só, né? Mas... memória de RAM que ele tá perguntando aí? É Como memória é, de Vitor? RAM? É, a memória RAM, Memória isso. RAM que ele tá perguntando. Roda com 8 de boas. Pois é, eu acredito que ele roda com RAM, com 8 de RAM. Só que se tu for usar sem placa de vídeo, tem que ter um processador que tenha um processador gráfico, né? Tem que ter uma memóriazinha de vídeo dentro do processador também. Mas eu acho que ele aguenta rodar sem placa de vídeo dedicada. Não aguenta, não? Aguenta, não aguenta? Os gráficos tá Já muito tive dois pesado agora. computadores, nem pagava. Aguenta mais não, né? Acho que só o CS desses jogos mais
utilizados atualmente. É o único que roda sem placa de vídeo, né? E o LoL, né? E o LoL. E o LoLzinho. Professor, eu saí da reunião porque meu celular falou que o Meet parou. Porra, macho. Dá uns cascudos nesse Meet aí, mano. Bota ele pra andar, mano. E o Free Fire também, professor. Professor, Flips. Sim. professor. O seu computador roda jogar quanto FPS? Dependendo do jogo. É, depende do jogo. É melhor tu perguntar o jogo e eu te digo quanto é que ele aguenta. Você roda Free Fire? Free Fire, né, cara? Tem que botar o Free Fire aqui pra saber. Tem que botar. E o LoL? O LoL tem que jogar o LoL pra poder saber também. Deixa eu ver. E o Call of Duty? 120. Caralho. Pessoas, vamos aqui. Professor, Diga. pode continuar, pode continuar. Não, pode falar, pode dizer. Eu só mudei aqui pra mim não me esquecer. Professor, se a gente comprar um computador que não seja tão bom, a gente pode melhorar alguma coisa nele com o tempo, assim? Pode, você pode sim melhorar com o tempo um computador que você comprou. Porém, tem que ver se esse computador dá suporte. Porque, por exemplo, quando é notebook, dependendo da marca, tem marca que não deixa você trocar as peças, porque perde a garantia. E aí você tem que esperar um ano para poder trocar uma pasta térmica, para poder abrir para limpar, para poder colocar mais memória, para colocar um HD novo. Depende da marca. A única marca que eu sei que ela deixa você fazer isso tranquilamente é a Asus e a Dell. Que elas te dão essa segurança. Agora sim, você não pode romper os lacres que tem. Se você tirar um lacre lá de uma coisa que é uma trava de segurança, ele te faz perder a garantia. Mas é tipo aquela coisa, né? La garantia é seu idiota. Então depende do seu risco. Mas o que é que você pode fazer de upgrade, né, em um computador? Quando é notebook, né? Você pode colocar mais memória e HD. Porque trocar processador em notebook, dificilmente você vai conseguir um notebook que o processador não seja colado. Não sei se vocês conseguem me entender. Porque todo processador ele é para ser destacável, né? Mas como a intenção do notebook é ser mais leve, ser mais fino, mais compacto, eles fazem o processador ser colado com a placa, né? Colado mesmo, chumbado, soldado, né? Para que ele não saia e ocupe menos espaço. Então dificilmente você encontra um notebook que você consiga trocar o processador. O único upgrade que eu sei que é mais fácil, né, de se conseguir em qualquer computador é troca de memória RAM e expansão de armazenamento, né? Trocar um HD. De placa de vídeo não dá não, né, pessoal? Não dá. Agora, se for um computador que tem entrada Thunderbolt, aí você pode fazer outras coisas, né? Pode integrar um leitor de placa de vídeo. Só que é uma desgraça, cara. O que é isso? É um adaptador, tipo um leitor de cartão. Tipo um HD externo. Só que em vez de você colocar um HD ou um cartão, você coloca uma placa de vídeo. Aí ele é como se fosse um outro computador dentro do notebook. Mas não funciona. É gastação de dinheiro. Não serve de nada. É melhor comprar um notebook bom pro que você precisa do que investir num bicho desse. Porque só essa plaquinha aí para poder ler uma placa de vídeo é o preço do notebook. Chega a R$2.000 uma coisinha dessa. Deixa eu só ver aqui as perguntas. Obrigada. Deixa eu só ver aqui se tem. Tá. Vocês estão falando, só que a imagem tá meio coisada, né? Mas vai dar certo. Tá. Quando a gente for começar a falar sobre manutenção preventiva, a gente vai discutir um pouco mais sobre que computador é o ideal para o nosso uso e que problemas são esses e que soluções são viáveis, né? Mas aí, como o assunto é outra coisa, deixa eu começar, né, a aula de hoje. Porque, né? Meu Deus. Então, gente, o assunto de agora ele é só complementar. Qualquer dúvida ainda em relação ao conteúdo passado, não se preocupem. Podem me perguntar, tá? Eu não acho ruim estar respondendo vocês, não. O professor já sabe quando é que vai ser sua prova? Dia 5. Nossa prova é dia 5. E hoje, assim que essa aula acabar, talvez já apareça aí pra vocês um simulado, viu? Que é pra gente poder testar como é que vai ser a nossa prova de informática. Já vou até me antecipar porque eu esqueci de dizer que 2:10 vai chegar aí no Google Classroom de vocês. Um simulado com 7 lindas questões de informática para você tirar suas dúvidas ou confirmar suas dúvidas em relação à informática. Vamos aqui.
Pessoas, o conteúdo em si ele é bem rápido, tá? Eu acredito que a gente vai entender de uma forma bem simples. E aí por isso que eu quero findar, e aí, graças a Deus a gente tem esse tempo todo de tarde livre para você fazer esse simulado junto comigo, tá? Então assim que essa aula acabar, você já corre lá pro sala de aula e faz esse simulado, porque o prazo de entrega dele é hoje. As pessoas que não têm acesso ao Classroom, eu vou estar mandando o link. Eu acho que eu vou mandar logo aqui, né? Mais fácil, né? Do que eu mandar por lá, no grupo. Deixa eu mandar aqui para vocês. Porque... Cadê? Esse daqui é o simulado. Tá aqui o simulado, tá? Tá aqui o de simulado. Copiei, pronto. Quando for a hora que chegar para vocês o simulado, me avisem que eu compartilho com todo mundo aqui o link, tá? Para você acessar diretamente. Mas eu mando individualmente para vocês 5, tá? Se eu não conseguir, vai estar no grupo. Que eu acho que vai ser mais fácil eu mandar no grupo do que procurar de um em um, né? Mas vai dar certo. Então assim, esse conteúdo de agora, ele é complementando o que a gente já começou a ver. Então todas essas coisas que a gente comentou, essas dúvidas que a gente tirou agora, inclusive, é sobre hardware, porém é sobre hardware interno. São sobre peças, né? São sobre componentes que ficam dentro de um computador. São coisas que a gente mal vê. Na verdade, tem coisa aqui que talvez você nem saiba ou sabia que existia. Porque aí você não tem o contato tátil, né? Você não está lá vendo essas coisas o tempo inteiro, né? Então, para a gente poder conseguir aprofundar um pouco mais essas coisas, existe um outro mundo, né? Existem mais coisas. Então, o hardware não é só o interno. Tem as partes que a gente mais vê, que é essa parte externa, tá? Então, para a gente poder compreender um pouco mais tudo isso, a gente vai se aprofundar, né, também da melhor forma possível, né, sem ser muito minucioso na conversa, porque eu também não posso aprofundar demais, porque como a informática é básica, eu também não posso passar muita coisa. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou suprindo. Mas aí para ficar mais fácil, quando vocês forem estudar para a prova, vamos dizer assim, vocês olhem esse slide que eu mandei agora e o slide da semana passada. As outras coisas que eu falo, que você não encontra no slide, são coisas que não vão ser cobradas, tá? Então eu tomei esse cuidado, eu acho. Tomara que não esteja falando besteira agora. Tomei esse cuidado para colocar na prova apenas coisas que estão contidas nesse conteúdo de agora, né? Desse slide de agora, nesse simulado que vocês vão fazer hoje e no slide da semana passada, tá bom? Então assim, tem coisas que eu falo aqui, mas que às vezes até me aprofundo demais, mas não são coisas que eu vou cobrar, tá bom? É só um conhecimento que eu acredito que será o necessário ou o básico para a gente poder se virar no meio da informática aí, tá bom? Com o passar do tempo vocês vão ter mais conhecimento, tá? Então assim, dentro de tudo isso, a gente vai reconhecer algumas outras peças que são essas peças externas. E aí deixa eu só responder aqui a pergunta do Daniel. A placa de vídeo ela é um componente interno, tá? Ela fica dentro do computador. Só que é um componente que na maioria das vezes você compra ele fora a parte, vamos dizer assim. Ele é uma coisa que não vem obrigatoriamente com um computador, tá? Agora, se você quer ter uma máquina, né, ter um computador para jogar, para trabalhar com vídeo, para conteúdo multimídia, né, audiovisual, você precisa ter uma placa dedicada para vídeo, né, que aí vem o uso ou a necessidade de uma placa de vídeo, tá? Então, assim, é uma peça que você coloca dentro do computador para poder melhorar o desempenho. Mas aí já antecipo, notebook não te dá essa possibilidade de você comprar, depois de já ter comprado o notebook, uma placa de vídeo fora a parte, né? O notebook ou você compra com ou compra sem, porque não dá para você acoplar, agregar. Diga, Rafael. O celular tem placa de vídeo, tem? Tem que ter, ele tem um processador gráfico. Tem um processador gráfico. Todo celular tem um processador gráfico, ele tem uma placa de vídeo. No notebook tem o processador gráfico ou tem uma placa de vídeo? Tem Depende do notebook. Tem notebook que tem os dois. Tem um processador gráfico e a placa de vídeo. Por que é que tem o celular certeza ter? Porque
Aí depende também, né? Se você não conseguir abrir nenhum jogo no celular é porque o processador gráfico dele é inexistente praticamente, né? Ele não dá conta. Mas se o seu celular abre um jogo, qualquer que seja, ele tem uma placa de vídeo. Ele tem um processador gráfico, né? Dedicado para vídeo. Então, os que tem o processador e a placa de vídeo é pra, tipo, melhorar muito Isso, mais ainda, quando né? tem os dois, né? Quando tem o processador e a placa de vídeo, melhora o desempenho. Melhora o desempenho. Isso é verdade. Show. Moisés? Diga, Camille. Hein, professor? Pode falar. falar, Camille. Fale, Moisés. Olha aí. Não, fala tu, pô. Pode falar. Se eu ficar deixando aí nesse cavaleirismo, a gente não sai daqui hoje. Diz, mulher. Tá bom, professor. Ô, diz, macho. Meu Deus. Ela não quer falar. Pois diga, Professor, Moisés. as 5 peças que a gente estudou até agora, que foi o cooler, a memória RAM, o HD, a placa de vídeo e o processador, elas são peças internas, né? Que ficam dentro do computador. Isso. Né? São todas elas hardware interno. Tudo isso que a gente viu, né? Fonte também, né? São coisas que estão dentro do gabinete. Dentro daquela caixa de ferro, dentro do seu notebook, dentro do seu celular, tá? Então é o hardware interno. Diga, Camille. É o negocinho do. Qual é o nome do bicho do gráfico mesmo? Placa de vídeo? É, ele só serve pra vídeo e jogo. Ela é uma coisa específica para renderizar e trabalhar com vídeo. O que é que isso vai fazer, né? Uma placa de vídeo, o que é que ela faz? De forma geral, ela melhora o desempenho para você assistir vídeo, vai travar menos quando você for assistir um filme, né? Porque ela vai ter uma coisa só para trabalhar com a imagem. Você vai poder ligar mais de uma tela no seu computador, você vai poder fazer mais coisas. Tem essas possibilidades também, né? Agora sim, não é uma coisa que é usual para todo mundo. Então a placa de vídeo ela é muito do que você precisa. Se você quer um computador para aguentar estudar e jogar, tem que ter uma placa de vídeo. Tá? É isso? Acho que alguém... Deixa eu ver se alguém fez high five aqui. Foi o Rafael. Diga, Rafael. Não tem aquele celular que monta as revistinhas de completar com figurinha, não tem lá um celular. Aí vem aquele celular, não tem marca. Acho que as peças que tem dentro é as piores que existe, né? Tem essas placas de vídeo assim, ou eles não botam peça inexistente, porque é pro celular ser muito ruim mesmo. Tô entendendo. Ele não abre nem o WhatsApp, então dele. O que é que acontece? Todo celular, por pior que seja, tem que ter um processamento de vídeo. Então ele tem que ter... Às vezes é uma desgraça, é horrível, né? É ruim. Mas ele tem que ter um processamento de vídeo, por quê? Qual é a interação que você tem com um celular? Você tem um teclado no celular? Você tem um mouse? Não tem, né? Tudo que você vai fazer é por onde? Atualmente, né? Pela tela. Não é isso? Então ele precisa, obrigatoriamente, né? Se for um celular com touch, né? Vamos dizer assim, com tela sensível ao toque, ter uma placa de vídeo. Às vezes é uma desgraça, né? Às vezes o celular é uma bosta. Mas ele tem. Porque senão ele não apresentava vídeo. Não dava imagem. Tá? Então assim, se o celular não tem teclado, é certeza que ele tem uma placa de vídeo. Por mais que seja ruim. Mas ele tem. Chegou a pegar o simulado aqui no meu e-mail. Olha aí, já chegou o simulado. Então já chegou de simulado. Vou mandar aqui o link do formulário para as pessoas que não têm os e-mails institucionais. E o simulado é pra fazer agora, na hora da aula? Não, pode fazer depois da aula, porque era pra ser agora. Eu ia terminar a aula agora e vocês iam fazer, mas como eu tirei muitas coisas da hora, passei do tempo. Porque hoje a gente ia terminar as 2. Eu ia só falar isso aqui que eu ia falar, que eu tô tentando começar, e ia deixar esse resto da tarde pra vocês fazerem o simulado, porque ele se vence hoje, tá? Mas não tem problemas. São poucas perguntas. São fáceis, eu acho, né? É aquela coisa, né? Quem faz a prova acha fácil, né? Mas eu acredito que esteja fácil, esteja digestível. Vamos aqui. Podemos prosseguir, né? Podemos prosseguir, né? Então aqui dentro dessas informações que a gente já teve, tudo isso que a gente já conversou é sobre hardware, sim, de forma geral, porém é esse conteúdo de peças ou de componentes internos, estão dentro do computador. E hoje a
A gente vai expandir o horizonte para conhecer o hardware externo, essas peças que estão mais ao nosso tato, né? Que estão mais próximas da gente, que a gente sente, que a gente pega, que a gente faz aí o uso no dia a dia. Então, aqui eu tenho uma imagem que representa uma boa parte desse tipo de hardware. Deixa eu dar uma zoomzada aqui. Pronto. Que aqui eu tenho monitor, eu tenho teclado, mouse e outros periféricos externos, né, para interagir com a máquina. Então, só para tentar resumir, né, esse componente, né, esses componentes externos, essas peças, esses periféricos que fazem parte do hardware, porém que são apresentados para a gente, né, são peças que são utilizadas pelo usuário. E tudo aquilo que a gente viu antes, né, nesses últimos encontros, são peças, são componentes utilizados pela máquina. Tá? Então é ela com ela mesma. É o processador que conversa com a memória, que conversa com o HD, que conversa com a placa-mãe. E aí é eles fazendo lá a vida deles acontecer. O hardware externo, né, já até tenta expressar isso, é uma coisa que sai desse limite, né, da máquina e tem uma interação comigo, com a pessoa, com o ser humano, com o usuário do computador. Então, o hardware externo é todo e qualquer componente que eu utilizo para interagir com a máquina. Desde um controle remoto, a um mouse, a um teclado, a um fone de ouvido. Impressora. Isso. Então, toda e qualquer coisa que está externa ao computador é hardware externo. Tá fora, né? Tudo aquilo que sai através desses cabos que você conecta no computador é hardware externo, tá? E aí tem aqui essa explicação, são partes e componentes que foram ligados, ou melhor, que ficam ligados ao computador e não estão dentro do gabinete. Ou seja, o gabinete é essa caixa de metal que a gente gosta de chamar de CPU, mas é muito errado, tá? Nunca chamem de CPU, tá, pessoas? Não disseminem a palavra errada. Não é CPU, tá? CPU é outra coisa, que tá até no quiz aí que eu vou explicar agora. CPU, que vem do inglês, Vixe Maria. Processment Unit. Agora o C, o que é o C? Não sei se é... Deixa eu ver aqui. Professor, Oi, dá para você explicar de novo o que é esse hardware externo? explico. O hardware externo é toda e qualquer peça ou componente que está fora do computador. Um mouse, teclado, uma caixa de som, um microfone, uma webcam, um fone de ouvido, uma impressora. São coisas que eu uso para interagir com a máquina. Ou que ela usa para interagir comigo. Porque tem isso também, né? Tem coisas que você manda para ela e tem coisas que ela manda para você. Tá? Mas em resumo é isso. E aí, como eu estava querendo dizer, essa sigla CPU, ela é muito mal utilizada para definir essa caixa, né? Esse gabinete. Deixa eu só trazer aqui o termo certinho do inglês. Peraí. CPU inglês. Pronto. Central. Pronto, é isso. Central Processing Unit. Ou seja, central única de processamento. O que é que isso quer dizer? O termo CPU, né, ou a sigla CPU, se refere ao processador, tá bom? Então, sempre que você falar, poxa vida, eu comprei uma CPU, quer dizer que você comprou um processador, tá? Mas é porque antigamente, no meu tempo, antigamente, quando você ia comprar uma máquina, você comprava ela pelo tipo... Deixa eu tirar essa foto minha aqui, que eu acho que está atrapalhando para vocês visualizarem, né? Deixa eu tirar aqui a câmera. Ou não, tá no meio não, né? Se tiver, me avisem. Não. Quando você comprava um computador antes, você dizia assim, olha, eu quero um computador com esse processador. Porque o que é que queria dizer? Se você comprasse com aquele processador, como você não tinha outras opções de memória, de HD e componentes outros, você só tinha a opção de escolher o processador. E aí, desde esse tempo até os dias de hoje, sempre que você vai comprar um computador,
ou na grande maioria das vezes, a primeira coisa que você pergunta é assim: que processador é o que ele tem? Porque, como eu falei para vocês, é a parte principal. É ele que gerencia tudo, é ele que unifica todos os processos, né? Por isso que o nome é CPU, é a Central Única de Processamento, né? Então, esse termo CPU se diz especificamente para ele, mas aí, como eu estou tentando dizer, culturalmente ficou entendido que CPU é tudo que engloba o computador, mas não. Essa parte física, esse gabinete, essa caixa de metal, né? Tem gente que chama de torre. Você pode encontrar essa definição por aí, mas eu gosto de chamar de gabinete, porque também é um termo correto. Então, essa caixa de metal onde ficam as peças, né, onde fica tudo que o computador utiliza, né, onde se guardam esses hardwares internos, você pode chamar de gabinete, tá? CPU é um termo relacionado ao processador. E isso, memorizem ou anotem, porque talvez eu coloque em uma das questões da prova. Talvez eu coloque, não, talvez eu deixe, né? Porque tem umas que eu estou tirando. Então, memorizem aí. CPU está relacionado ao processador, tá? E não a todas as peças. É especificamente ao processador. Então, só para poder ilustrar aqui um pouco melhor, eu deixei essas imagens que já estavam aparecendo e eu troquei porque eu sou burro. A gente tem aqui exemplos de hardware externo. A gente tem um monitor, tem um teclado, tem exemplo de mouse com fio e sem fio, um exemplo de caixa de som, e aí vamos aqui. Fones, microfone, impressora, webcam. Então todos estes exemplos que cá estão são peças que ficam fora do gabinete, correto? São coisas que a gente usa para interagir com a máquina ou para ela interagir com a gente. Já já eu explico. E aí, para ver se a gente conseguiu entender de verdade. Observando essa imagem aqui. Vejam aí esse computador. Se a gente fosse parar para analisar. Aqui eu tenho um computador completo, né, cara? Eu tenho teclado, tenho tela e tenho uma impressora, né? Não tem? Tá aí o Word aí todinho, né? Então, dentro desse termo, né, de hardware interno e externo, você poderia, por exemplo, aqui interpretar que a máquina de escrever, ele é um computador que já tem impressora, né? Diferente de hoje, que você, para poder, né, tirar o texto de dentro do computador, você tem que ter uma impressora. Aqui não. Você já vai digitando e ele já vai ficando pronto. O ruim é se errar, né? O ruim é se errar. E para a gente poder especificar um pouco mais esse conceito, tem um negócio aqui que a gente vai começar a entender por trás de tudo isso, que é a denominação desse tipo de hardware externo, tá? Para esse nome aqui, hardware externo, a gente pode simplificar por uma dessas duas palavras aqui. Ou você chama de dispositivo, ou chama de periférico. E aí depende também de onde você vai encontrar a explicação. Tem gente que chama de dispositivo, tem gente que chama de periférico. Eu de vez em quando chamo de um e de vez em quando chamo de outro. Então, sempre que eu falar dispositivo, eu estou falando de periférico, e sempre que eu falar de periférico, também estarei falando de dispositivo. São a mesma coisa, tá? Assim, a mesma coisa no sentido geral, né? Mas literalmente não. Mas para determinar hardware externo, tanto faz eu usar dispositivo quanto periférico, tá? Vocês vão entender já já. Então, dentro dessa terminologia aí de dispositivos e periféricos, a gente vai entender que o hardware externo são peças, como eu já acabei de dizer, que estão fora do gabinete. E isso que está aqui, né, nesse slide aqui, é explicando ou escrevendo o que eu já disse, tá? Então, é só para reafirmar que esse conteúdo vai estar na prova, porque está no slide, tá bom? Então, o que eu falei é mais ou menos o que está aqui, tá bom? Por isso que eu vou pular. E aí, para a gente poder entender um pouco mais, existe uma classificação para esses dispositivos ou periféricos. Você pode encontrar eles de 3 formas, né, ou de 3 tipos. Você vai encontrar dispositivos periféricos de entrada, você vai encontrar periféricos de saída e vai encontrar periféricos que fazem as duas coisas. Que dianga é isso, professor? Pelo amor de Deus, já não estou mais nem entendendo.
Dispositivos de entrada são peças, são componentes que mandam informações para dentro da máquina. São coisas que você utiliza e essa sua utilização envia um sinal, um dado, uma informação para o computador. Vai para dentro dele. Quando é um dispositivo de saída, acontece a mesma coisa, só que de forma inversa. São informações ou dados que vêm do computador para você, usuário da máquina. E quando acontece de ser a terceira coisa, né, entrada e saída, é que esse dispositivo, é que esse componente envia tanto informações para a máquina quanto retorna informações para você. Ok? Posso seguir? Tio, tem como tio dar um exemplo Pronto, de eu vou cada um? começar a exemplificar. Mas isso daqui está quase entendido, né? Eu vou explicar um a um. Então, entrando no primeiro ponto, periféricos de entrada. Tem aí essa definição curta, do usuário para a máquina. Periférico de saída é da máquina para o usuário, e o de entrada e saída é o que faz os dois. É um combo, né? Faz os dois. E aí, para a gente poder entender um pouco mais sobre o de entrada, eu tenho aqui esse termo. Periférico de entrada, né, ou dispositivo de entrada, são peças que enviam informações para dentro da máquina. Aí eu tenho, quando você movimenta o mouse, para onde é que vão as informações daquela movimentação do mouse? Vão para a máquina ou vem para você? A máquina. Pronto, então é uma coisa que eu estou fazendo, né? Eu estou movimentando o mouse e essa minha interação é diretamente com o computador. Então eu estou mexendo aqui, mas quem está respondendo é o computador. Beleza, então o mouse é um dispositivo que envia informações para a máquina de entrada. A mesma coisa é o teclado. Quando você digita, onde é que as letras aparecem? É em você ou no computador? Computador. E aí vai. Toda e qualquer coisa que você utiliza que manda uma informação para dentro dele é um periférico de entrada. Aí vamos lá, tá? De forma geral é assim. E aí eu pergunto a vocês. Um microfone, ele é um periférico de entrada ou saída? De saída, pô. Saída, porque saída Tá. Entrada. O microfone, ele é de entrada ou saída? Entrada, né? Quando você fala, Entrada. para onde vai a voz? Para onde vai a fala? Vai pra dentro do computador. Isso, vai para dentro do computador. Mas, professor, eu não, tô escuto. confundindo. Mas aí quem te faz escutar não é o microfone, é outra coisa. É o Certo? fone. Isso, então não confundam o fone com o microfone, tá? Outro exemplo, pronto, aqui bem simples. Há uma câmera, uma webcam, ela é de entrada ou é de saída? Para onde é que vão as informações dela? Para dentro da máquina ou ela está mostrando para mim? Pra dentro. Vão para a máquina. O que me mostra não é ela, é outra coisa. O que me mostra é no caso, é o monitor. Não é isso? Não sei se está dando para entender, mas a gente vai especificar um pouco mais. Então aqui nessa explicação que está nesse slide, depois vejam o slide com calma, tá? Tem um pouco mais de detalhes, né? E de exemplos. Então, deixa eu ver aqui como é que eu coloquei. Tem o teclado, que permite a entrada de dados. Tem um scanner, que é uma digitalizadora, né? Que as pessoas gostam de dizer assim, vou escanear um documento ali, na livraria. Não existe, tá, esse termo, pessoas, escanear, tá? Você não escaneia nada, não existe escanear. É digitalizar. Você vai trazer algo que é analógico, que é físico, para o mundo digital. Então você vai converter digitalmente, ou seja, digitalizar. Vou digitalizar um documento, tá bom? É porque scan é o nome da máquina, né? É um scanner. A gente gosta de chamar escanear. É que nem xerocar, né? Vou ali xerocar a minha apostila de nivelamento de matemática. Outra coisa, é uma webcam, como está aqui no slide, que ela envia as informações para dentro, os vídeos, os gráficos, e também a gente pode ter outros exemplos que são controles, joysticks, né? Controle para jogo mesmo, né? Eles mandam as informações para dentro da máquina, o próprio microfone.
E aí depois eu entro em mais detalhes, porque senão eu vou misturar o juízo e confundir mais ainda a interpretação das coisas. Mas de forma geral, qualquer peça que manda uma informação para dentro da máquina é de entrada. Mas deu certo, Raika? Deu para entender? Deu, né? Deu certo. Tá bom. Então, Ô, também, tia, não se impressora. preocupe. O meu processador também é lento. Eu acho que se eu fosse determinar qual processador seria o meu, seria um Core de primeira geração, um Celeron. Diga, Gisele. A impressora, ela é de entrada ou saída? Porque, tipo, o computador que envia as informações pra Pronto. ela, né? Não? Pois eu vou te responder agora, Gisele. Ó. Periféricos de saída são componentes, peças que te trazem informações da máquina, do computador. Ou seja, é a máquina interagindo, né, entre aspas, gigantescas, com você, porque ela não interage sozinha, né? Você tem que fazer alguma coisa para ela poder retornar. Mas é a máquina interagindo com você. Né? Então, qualquer coisa que você faz que te dá um retorno visual, auditivo ou tátil, é um periférico de saída. Aqui tem um exemplo. Fone de ouvido, para quando você dá o play na música, aquela música vem para você através do fone. Então, o fone é um periférico que traz informações de dentro da máquina para a pessoa, para o usuário. A impressora é um exemplo também de periférico de saída. Quando você vai imprimir a folha, ela sai, né, com as informações que estão dentro do computador e vem para você. Tá? E aí, dentro dessa coisa, todo e qualquer componente ou peça que faça essa interação externa é um periférico de saída. Raika, que bom, porque eu tenho tanto medo de estar falando errado. Então, caixas de som, monitor, impressora, data show. Qual é a outra coisa aqui? São exclusivamente, né? O português bem dizido. Concordância passou, foi longe agora. Ainda bem que a tia Lu não está aqui. Então, esses componentes são exclusivamente de saída, como os outros que eu falei são exclusivamente de entrada. Só mandam informações para dentro. E esse daqui só manda informações para fora. Mas aí tem aquele lá, o indeciso, o que fica em cima do muro. Aquele que você não chamaria de ela ou de ele, você chamaria de sei lá o quê. Como é que é a terminação? Para quem tem o gênero indefinido, é o elo, isso. Exato. Você chamaria de elo. Meu Deus do céu, onde foi que eu cheguei? Foi longe nessa. Então, os elos são os periféricos híbridos, mistos. Né? Vou parar aqui, senão eu vou muito longe. Que a mente... eu nunca saí da quinta série, então vai que eu falo besteira, né? Não quero ser cancelado agora. Logo agora que eu tô aproveitando meus 15 minutos de fama, né, cara? Eu printei, salvei aqui no celular e vou imprimir e vou emoldurar, cara, aquela postagem lá que eu saí, cara. Muita realização pessoal. Né, professor? Fica famoso. Muita realização famoso. pessoal. E depois daquilo, eu tenho certeza que o que aconteceu ontem foi só por causa daquela postagem. Então aqui a gente vai ter exemplos de periféricos que fazem as duas coisas. Enviam informações para a máquina e trazem informações da máquina para a gente. Aí aqui você vai ver que o mundo é mais vasto, mais amplo. Tem muita coisa que faz isso. Mas em sua grande maioria, todos os componentes que armazenam informações, pendrives, HDs, CDs, o que mais? Cartão de memória, são coisas que têm as duas funções. Tanto mandam informações para dentro da máquina, como também trazem informações para você. Tá de boas? Tá embaçado. Mas é porque o conteúdo é embaçado, né? Não? Então, dentro dessa informação, eu tenho aqui, ó, dispositivos que são dessa pequena imagenzinha aqui, de entrada e saída. E aí, para eu poder explicar junto com essa imagem, talvez fique mais fácil, né? Um modem de internet. O roteador Wi-Fi que você tem aí na sua casa. Ele manda informações
para o computador, pro seu celular, ele manda informações? Manda? Manda, pô. Sim. Manda. E através dele, você também manda informações para outras pessoas. E essas informações também vêm para você, não é assim? Sim, professor. Então o modem, né, o roteador ou a placa de rede, né, a placa de internet, vamos dizer assim, ela tem essa combinação mista. Tanto ela recebe, né, tanto ela faz download, né, dos arquivos, como também fazem uploads, também enviam informações. Então você tanto pode mandar para a máquina como pode tirar dela, baixar uma música, enviar uma foto para alguém, baixar um vídeo, enviar a pesca da prova, né? Então você pode fazer muita coisa com a internet. Então a internet, né, de forma geral, é um periférico de entrada e saída. Só que não a internet, né? As coisas que te fazem usar a internet, porque a internet é outra coisa. Acho que alguém levantou a mão aqui. Foi o Rafa? Foi o Rafael. Diga, Rafael. Professor, Oi. esses pendrive, carta de memória, esse tipo de coisa assim que acoplam em algo, tipo assim, né? Uhum. É se ficar colocando assim, muitas vezes, isso danifica, né? Dependendo da qualidade do material ou da marca. É, ficar conectando, desconectando, conectando, desconectando. É que eu tinha um cartão de memória de 16 GB, aí do nada ele não pegar no celular, acho que foi de ter tirado e colocado demais, eu acho, isso aí. Depende. Assim, o uso do pendrive de cartão de memória para queimar tem que ser curto. Ou você tirou e colocou enquanto estava ligado, né? Eu digo assim, ligado é enquanto está sendo utilizado, porque o que acontece muito? Quando você coloca um pendrive no computador, é para uma necessidade específica. Tipo, eu quero só copiar esse slide, copiar esse arquivo. Aí quando termina de copiar, você puxa o pendrive ou tira o cartão. Então, se você não for lá nas opções do computador para ejetar com segurança, sim, essa besteira serve para isso. É para que ele desligue tudo que está utilizando o pendrive, para quando você tirar, né, ele do contato ou o cartão do contato, ele não continue mandando energia. E aí, para quando você desligar esse contato, ele não ter um curto ou acontecer um problema disso, né? É que nem você tá com a televisão ligada e tirar da tomada de uma vez. É que nem você ter, por exemplo, depende da TV, né? Tem TV que não tem isso, mas se você tirar ela de uma vez sem esperar ela desligar, né? Quando você vai ligar de novo, ela demora, porque ela tem um HD e se o HD for desligado de forma errada, ela pode dar problema. Isso acontece também com, sei lá, com um PS4, com Xbox, quem tem, né? Se você não desligar, melhor, se você não esperar ele se desligar por total, apagar as luzes, né, total, e tirar da tomada, quando ele for ligar de novo, ele vai dizer que foi desligado errado. Então a mesma coisa acontece com o pendrive, né? Se você desconectar ele sem esperar ele terminar de fazer a leitura, né, sem ele dizer assim, olha, pode tirar, não estou mais usando não. Se ele disser assim, olha, não tire agora porque eu estou utilizando ainda o pendrive. Então se você fizer isso, né, pode acontecer esse problema. Então pode ser isso que tenha acontecido, né? Pode ter sido tirado enquanto ele estava lendo, né? Aí se, tipo, ele diz lá, tipo, que tá reconhecendo, para depois ele confirmar que o cartão tá funcionando. Não dá para tirar os arquivos desse cartão mais, né? Esse negócio de cartão de memória é complicado porque, dependendo do celular, tem celular que bloqueia o cartão, né? E ele não utiliza mesmo. Se acontecer algum problema, se você colocar uma senha no cartão e você vai trocar de cartão para abrir em outro celular, dificilmente ele vai abrir. Dificilmente ele deixa até formatar, né? Não tem meio lícito, né? Lícito que você consiga fazer isso, né? Então não dá. Infelizmente aconteceu isso com o cartão de memória, perdeu. Tipo, ó, eu coloquei aqui, Ele né, reconhece, tá com mas não tempo. aparece nada, né? Eu desisti até de usar mais. Eu coloquei assim, para você poder usar esse cartão e tal, tem que formatar ele por completo. Aí eu, Isso, não, deixa quieto. porque ele deve ter sido utilizado em outro celular, não sei, ou tu utilizou ele nesse mesmo celular, só que antes de formatar, aí se tiver formatado o celular é como se fosse um cartão de outro dispositivo, né? Por mais que seja do mesmo, então ele não reconhece mais. E aí para ele reconhecer de novo, ele diz assim, olha, eu reconheço, mas tem que formatar, ou seja, apagar tudo, né? Então existe sim esse problema, infelizmente. Vamos pegar isso não, né, no cartão. Se fosse um HD, teria. Um cartão parte. não tem. Não tem porque o único circuito dele são aqueles trilhozinhos lá que fazem a leitura. Não dá.
Não dá pra fazer assim, ligar ele em outro cartão e... Não sei se você tá entendendo, né? Pegar a memória dele e botar em outro pra poder tirar. Não dá. Porque se eu fizer isso, eu danifico tudo, né? Esculhamba 100%. Então, assim, não sei se está dando para entender. Espero que sim. Mas periféricos mistos são todos aqueles que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Então, você vai parar para pensar em que componentes fazem essas coisas ao mesmo tempo, né? Tanto enviam quanto recebem informações. Por exemplo, se eu tenho um celular e este meu celular ele tem essa tela que tanto serve para você escrever como também serve para você assistir, interagir. Essa tela do seu celular, ela é um periférico de entrada ou de saída? Os dois. Os dois. Isso, os dois. Porque tanto por ela você pode enviar informações, como também pode receber informações. Então, telas que são sensíveis ao toque, né, que são touchscreen, né, que você cutuca e ela responde, são telas mistas, né, periféricos híbridos. Monitor também. Se você tem um notebook que a tela é sensível ao toque, ele tem uma tela que é um periférico misto. É de entrada e de saída, porque ele também recebe e envia informações, tá bom? Então, para resumir de forma bem generalizada, eu vou dar aqui uma resposta da prova e do simulado também, porque talvez seja a mesma questão dos dois. Essa generalização de periféricos se resume praticamente nessas duas definições, né? Entrada e saída. E qualquer coisa que faça os dois é misto, tá? Ei, professor, travou aí. Só para propósito, mas foi, né? Fui eu deu que a travei aqui resposta, só não. para tu não entender, cara. Então, assim, se resumem os periféricos externos, né? Esse hardware externo se resume nesses dois tipos de periféricos, de entrada e de saída. Qualquer coisa que fizer os dois é híbrido, mas se resume ainda em ser de entrada e de saída. Diga, Moisés. Hein, professor, há uns minutos atrás o senhor deu o exemplo do roteador como algo que era híbrido. Porém, eu não entendi por que que ele é híbrido. Tipo, o Pronto. que ele recebe? Pronto, ele recebe internet. E você, além de receber o sinal de internet, você também pode, através dele, enviar arquivos. Quando você envia uma foto para alguém, você está usando esse roteador para ser esse transmissor, né? Essa ponte para enviar as informações. E quando você baixa arquivos, né? Quando você baixa um áudio, baixa uma imagem, é ele que também está servindo como ponte para trazer da máquina essas informações. Mas ele recebe alguma coisa do computador? Recebe. Então, quando você pega um arquivo, por exemplo, só um exemplo. Você tem um arquivo salvo no computador. Vou generalizar para ficar mais fácil para a gente entender. Quando você vai enviar uma atividade no Google Sala de Aula, lá no Google Sala de Aula, você não faz o upload do arquivo? Esse arquivo está dentro do seu computador ou do seu celular. E aí o roteador, né, através da conexão que ele tem sem fio, mas ele tem essa conexão com o seu celular, envia essa informação. É um exemplo de Professor? enviar. Sim. Por isso que tem histórico do roteador. Tem histórico. Dependendo do roteador, tem roteador que armazena os coisas que você acessa. E aí a mesma coisa acontece no contrário, né? Quando você vai baixar a atividade, quando você vai baixar um arquivo, é através dessa conexão Wi-Fi, né, sem fio, que você tem essa resposta da máquina, né? Porque, querendo ou não, todas as coisas que você acessa, pasmem vocês, né? Tudo que você usa na internet está em um computador aí no mundo afora. Tá com alguém, tá salvo em algum lugar, né? Então esse roteador ele é híbrido por isso, porque tanto você envia quanto recebe arquivos. Diga, eu acho que a Arinara também levantou a mão, mas pode dizer. Por que a impressora não é híbrida? Pronto, a impressora em si não é híbrida, mas se for uma multifuncional, ela é híbrida, porque ela vai fazer o quê? Imprimir e digitalizar, né? Vai fazer os dois. Mas se for só impressora, se ela só imprime, né, só tira, né, só sai, só vem, é de saída. Entendeu? Deu certo? Depende da impressora. Professor, Diga, Rafael.
Por que que o roteador salva o histórico das coisas que a gente mexe? É só do Google ou tem mais algum histórico que ele salva? Não, assim, depende do roteador. Depende do roteador. Tem roteador que não sabe nem que horas são. Depende do roteador. Tem roteador que só dá pra mudar a senha do Wi-Fi, né? Mas tem sim roteador, principalmente aqueles mesh. Eles têm como você configurar, controlar a banda, dizer quem é que pode acessar, você pode fazer um login. Então, assim, depende do roteador, né? Depende do roteador. Mas tem sim roteador que faça isso, é que vocês estão perguntando, se ele armazena o histórico. Tipo, pra salvar o histórico do Google, porque eu acho que ninguém vai lá e loga o Google lá no roteador, não. Mas na verdade, não fica salvo no roteador, fica salvo no HD do computador. Mas é o roteador que acessa essas informações. Mas isso aí, quando eu for falar sobre segurança da internet, a gente vai tentar entender. Diga, Gabriele. Professor, esse termo, periféricos, entrada e saída, a gente usa ele só para as peças ou usa para Externas. os conectores também? Tipo USB, HDMI, VGA, essas coisas? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Sim, porque vai ser a conexão. Mas na verdade, se você for parar para pensar, eu também tô achando, viu, que o Rafael tá muito preocupado com o histórico dele, viu, Camilo? Então, assim, o que é que ele anda acessando aí? Dentro dessa conversa sobre os periféricos, você vai encontrar, sim, os conectores, né, como você está dizendo. Então, como é que eu faço para explicar? As conexões em si não são o que vai definir essa entrada e saída. Mas se você quiser aprofundar nesse contexto, também dá. Porque se você for ver, uma conexão USB, né, ela é de entrada ou de saída, então ela é os dois. E tanto ela recebe informações como ela também envia, porque quando você coloca um pendrive lá, é isso que o pendrive faz, né? Você salva arquivos e também tira do computador. Uma conexão HDMI, que é para você ligar a tela, ligar o monitor, fazer alguma coisa. Tanto envia informações para dentro como também para fora. Então, você pode sim generalizar para as conexões, mas é para não ficar muita coisa no juízo de vocês. Pensem nas peças, só nessas coisas que estão de fora. Professor, e o SSD? Pronto. O SSD, ele é um hardware interno, tá? Ele é interno, ele fica dentro do computador. É um HD, só que é um HD sem disco. Por isso que é SSD. Agora sim, se for um SSD externo ou um HD externo, né? Tipo uma coisa que você vem... Deixa eu trazer aqui para outra câmera. E calma. Pronto. Se é um HD externo, que aí você vai utilizar ele no computador, você vai utilizar ele como um pendrive, né? Você coloca ele aqui, coloca o cabo e aí via USB ele se transforma num pendrive, né? Tipo um pendrivezão, né? Então, um HD externo, ele pode ser periférico também misto e um SSD externo também pode ser um periférico misto, tá? Só que aí tem que ver a definição, se ele diz que é externo ou não. Se não disser que é externo, ele nem se encaixa, né, nisso. Ele é um hardware interno, nem é periférico, ele está lá dentro, é peça. Agora, se for um HD externo, não precisa nem bater muita cabeça, é externo, né? É um hardware externo, tá? Deixa eu voltar aqui, meu Deus, cadê a tela do slide? Cadê? Calma. Tá aqui. Mas quando for, ele vai informar, né? Sim, quando for, vai informar. Se eu fizer isso com vocês e disser assim, olha, esse HD é interno ou externo? É hardware interno ou externo? Aí vai dizer assim, se tá só HD, é interno. E se eu disser que é externo, é eu que estou errado. Foi eu que fiz a questão errada. Se eu fizer isso, eu anulo a questão. Porque tem que estar explicitamente informado que é um HD externo, que é um SSD externo. Tá bom? Senão você está sendo enganado. E eu não quero enganar ninguém não, porque o processo é bem rasinho. Tá bom? Então, resumindo, resumo da obra. Vamos aqui. Vejam os slides, tá? Vejam os slides. Já está no Google Sala de aula de vocês, eles. Tá. Exemplos de periféricos. Aqui são exemplos comuns que a gente vai encontrar, tanto aqui como na prova, mas eu coloquei aqui de forma tentando resumir tudo que a gente conversou agora. Periféricos de entrada tem no slide, tá? Eu vou mandar no grupo também para ficar mais fácil. Sim, eu vou postar no YouTube. Vou sim. Se eu estiver gravando, eu vou postar. Você vai ver periféricos de entrada aqui, exemplos,
periféricos de saída, alguns exemplos, e entrada e saída também, alguns exemplos, tá? Não é regra geral, mas algumas coisas. Alguma dúvida, pessoas, em relação a isso? O data Não. show é híbrido, né, professor? Pronto, um data show ele é o quê? O que é que ele faz? Você mesmo vai me dizer. Ah, professor, não sei, mas eu sei que parece ser mais de saída, né? Pronto, ele funciona como se fosse um monitor, né? Ele tira do computador a imagem e joga para uma parede, para um painel. Então, um projetor, ele é exclusivamente de saída. Exclusivamente de saída. Agora, se for que nem um projetor que tem lá na escola que nunca funcionou direito, ele pode ser híbrido, porque ele tem um sensor para quando você encosta na parede, ele sentir como se fosse um mouse, né? Depende do projetor também, mas de forma geral, o projetor ele é de saída. Ele funciona como uma TV, como um monitor, tá bom? Só traz imagens que já estão armazenadas no computador. Ok? Pode ir. Pode? Pode seguir? Se vocês estão calados, eu vou consentir. Então Pode vejam, seguir, professor. vejam as referências, tá? Aí terão algumas informações para você poder aprofundar mais nas besteiras que eu falei. E no mais, muitíssimo obrigado pela atenção de todos. E aí eu vou só trazer aqui uma pequena coisa para a gente poder começar juntos. Então, assim, gente, eu coloquei no Classroom de vocês, como vocês já até me retornaram que já está lá, eu vou colocar aqui um link no grupo dos primeiros. Esse link todos vocês podem acessar, tá? Mas que na verdade é o mesmo link da atividade. Isso aí foi o que encontrei na internet. Foi o que encontrei. Tava na internet, então é verdade. Aham. Logo, assim é verdade. Pera Tudo aí. que tá na internet é verdade? Tá na internet, é verdade. Ué. Deixa eu mandar aqui só para vocês no grupo, senão eu vou esquecer. Peraí. Link para acessar o simulado de informática. Pronto. Esse link que eu estou colocando no grupo de primeiras séries, todos vocês podem abrir por lá, tá bom? Porém, as pessoas que têm acesso ao Google Sala de Aula vão ter um serviço a mais, que é quando terminarem de preencher, ir lá no coisa lá da atividade e clicar ela como entregue, tá bom? Mas não se preocupem, eu acredito que eu coloquei o espaço para receber os e-mails. Se eu não tiver colocado, eu me lasquei, porque como é que eu vou adivinhar quem foi que fez? Deixa eu ver logo se eu coloquei. Espera aí. Restringir, tá, coletar e-mails, tá aqui, coletar e-mails, pronto, tá bom. E aí, assim que você terminar... Professor, Oi? cabeça essa aí mesmo, não. Não, aí é uma coisa que eu encontrei aí. Tá na internet. Então, assim que você terminar, você vai ter um feedback das respostas corretas e erradas. Mas se mesmo assim tiverem alguma dúvida, podem me procurar, que a gente vai tentando sanar essas dúvidas, porque agora a gente só vai ter aula dia 5, tá? E aí eu não sei se vocês já sabem como é que é a temática, como é que funciona, né? Vocês têm, por exemplo, a minha prova é dia 5, então pela manhã a gente tem uma aula de revisão, que a gente vai resolver umas questões juntos. Talvez dentre essas questões tenha algumas que estejam na prova. E à tarde é o momento para a prova. Então de manhã revisão e à tarde prova. Deixa eu ver quem levantou as mãos, né? Diga, Camille. Olha, Camille. Horácio, tá afim de Professor, fazer no uma final ação do seminário, solidária, não? É para aparecer quantas a gente errou e quantas a gente acertou? Sim, aparecerá. Assim que vocês terminarem, ele vai te dar o feedback do acerto, do erro e aonde foi que você acertou e onde foi que você errou. Pra mim não apareceu, não. Nessa de hoje? Sim. Ah! É porque tá na revisão manual. Foi porque eu não deixei automático. Mas assim que todo mundo acabar, assim que a última pessoa... Camila, obrigado por me dizer. Assim que todo mundo acabar,
eu mando para vocês esse feedback, tá? E da mesma forma que vocês estão fazendo esse simulado hoje, é a forma como vocês estarão fazendo na minha prova, pelo menos de matemática, de informática, tá? Do jeito que vocês estão fazendo hoje, claro que com questões totalmente diferentes, com itens totalmente inusitados, mas no mesmo estilo, né, no mesmo pique, será a nossa prova de informática. Então, assim, é um simulado para isso, para você já sentir como é que vai ser o coisa. Acho que a outra pessoa falou aqui no link e eu não consegui entender. Só entendi assim que era uma caridade, uma ação caridosa. Uma ação solidária. Solidária, isso. Não envolvendo nada financeiro, pode contar comigo. Horácio devia dar uma aula de meditação. Voltando aqui para o nosso conteúdo de informática, né? Realizem essa atividade o quanto antes. Acredito que vocês vão ver que não é tão complicated assim, tá? Super simples. Já mandei o link, já tem 7 pessoas que me mandaram a resposta, acabei de ver aqui, já tem 7 pessoas que são afoitas, já fizeram, tá? E aí no grupo lá, como eu estou dizendo, você que não tem ainda o acesso, pode fazer por lá que dá certo, tá bom? Mas se estiver dando algum problema para acessar, diga-me que a gente desenrola, tá bom? E no mais, se tiver alguma questão, professor, o senhor não falou sobre isso, pode ser algo que eu esqueci de dizer, mas aí eu ajudo você a não responder, porque eu também não vou estar dando resposta não, nada mais. Tá nem pagando. Mas é isso, minha gente. Não sei se ainda há dúvidas em relação ao que nós estamos falando, mas se tiverem, pode arrochar. E se pagar? Se pagar, dependendo do valor, a gente antecipa até a prova, cara. É porque eu tô precisando mesmo. Vixe! Pessoas, deixa eu só parar aqui a gravação. Professor. Pode dizer. Sim. Não? Tô brincando. Ué. Ah, não entendi. Tá bom, então. Pois... Ora, o que é O que é o quê? Na primeira tá ruim. É até 11 horas pra Raika tá desesperada no chat. Deixa só eu ver aqui, Daniel, como é que é a pergunta, porque eu não lembro. O que é... Assim, RAM é um tipo de memória não volátil. Ah, pronto. Isso, é uma coisa que eu falei com vocês na semana passada, sobre memória ROM, não falei não? Falei não? Sobre memória ROM? Eu não lembro de tu ter falado de memória ROM, não, mas RAM Pronto. sim. Então deixa eu explicar para ficar mais fácil, né? Já que vocês estão já nessa, vamos aqui. A memória ROM é aquela memória que eu lembro até de ter falado do CD e do DVD. É uma memória que não se apaga, né? É uma memória do HD, que quando você desliga o computador, ela continua lá. Entendeu? E a memória RAM é a memória volátil, que quando você desliga, quando há uma perda de energia, ela se apaga, né? As informações deixam de existir. E a memória ROM não. Ela, por ela ser não volátil, né? Ela não se vai com a perda de energia. Então é a memória de CD, de DVD, de HD, né? Ela não se apaga. A não ser que você vá lá e apague. Aí ela se apaga, mas ela não vai se perder por causa de falta de energia, tá? Diga, Clara. Professor, eu fiz lá o simulado, só que, tipo, eu entrei e ficou como se eu já tivesse entregue, sendo que eu não marquei como concluída e também eu não consegui ver minha, tipo, a pontuação. Pronto. Clara, o que acontece? Já que eu deixo você falar, viu, Ellen? É que nem eu falei pra Camille, eu esqueci, na verdade não é nem eu esqueci, eu configurei pra ficar o retorno manual, entendeu? Então assim que você entra e faz a primeira vez, como ele está registrando por e-mail, ele não deixa você fazer de novo. Mas as respostas, né, erradas e certas, elas vão chegar para vocês no fim do dia. Que é às 5 horas que eu vou... Fim do dia não, né? Fim da tarde. Às 17 eu libero. Assim que todo mundo terminar, se terminarem antes, eu libero antes as respostas, tá? Que vai ser dessa mesma forma que vai acontecer na prova. Assim que o período de provas acabar, eu libero as respostas certas e erradas para vocês verem. Como é que vocês vão fazer para acessar? Ou chega no e-mail de vocês, ou eu mando para vocês o link. Depende do que acontecer primeiro. Tá bom? Mas é para chegar no e-mail de vocês, a resposta correta e errada. Tá bom?
Eu acho que a Ellen tinha pedido pra falar e eu não deixei. Não, professor, isso aí que a menina Ah, perguntou. pois tá. Que bom que da- vocês das unificaram a respostas, por pergunta. causa que Telepatia. eu fiz, né? Só que não apareceu as que estavam certas, Pronto. né? As que estavam erradas, só foi enviado Vacilo meu. direto. Professor vacilão, morre cedo. Foi isso. É porque eu esqueci de deixar no automático. Mas eu mando pra vocês. É até melhor eu deixar assim. Porque aí vocês já sentem na pele como é que é na prova, né? Vocês só vão ver as respostas quando todo mundo acabar, né? Senão vai voar uns print aí dali pra colar. Longe de mim que vocês façam isso. Ana Beatriz. Professor, Pode dizer. o Lucas estava perguntando se essa memória ROM tem em todos os dispositivos. Tem. Todo dispositivo que guarda uma coisa que não se apaga quando você reinicia ou quando desliga e liga, tem memória ROM. Então essas coisas que você salva no celular, que quando ele descarrega ou quando você desliga, continuam lá, estão nessa memória ROM. Aí exemplos de memória ROM são pendrives, HDs, CDs, DVDs, que são coisas que salvam e mesmo não tendo energia, não perdem as informações, tá? Ok? Beleza? E aí, minha gente, como vocês não Pergunta têm... da Raio. Oi? A pergunta da Raio que era pra saber se o formulário ia até os 11. Pronto. A intenção é que ele fique aberto até o fim do dia. Então ele vai estar aberto até às 11h59, tá? Mas é que nem eu falei, se todo mundo responder antes disso, eu mando as respostas assim que todo mundo responder. Se faltar, né, alguém, eu só libero amanhã. Tá bom? Amanhã cedinho. Assim que acabar o prazo, assim que o prazo estourar. Diga, Joyce. A Vitória tá pedindo pra tu falar da questão do pendrive, porque ela não ouviu tu falando sobre. Pendrives, do pendrives. Deixa eu ver aqui. Pendrives. Cadê a questão do pendrive? Cadê? Tava com o simulado aqui abrido nesse instante e não tô mais vendo. Cadê? Atividade. Pendrives, né? Pendrives. Qual é? É porque não tá na ordem, tá? Ela tá aleatória aqui pra mim. Deixa eu só ver. Como é que começa? Qual é o anunciado aí, Vitória? Só pra eu poder ver aqui. Existem dispositivos do tipo pendrive, é isso, é? É? É. Pronto. É. Que possuem capacidade de armazenamento de dados superior a 1 bilhão de bytes. Esse dispositivo podem comunicar-se com o computador por meio de porta USB. Pronto, você vai me dizer. Assim, cuidado com os enunciados, tá? Cuidado com os enunciados. Mas a informação principal é que ele está afirmando que um pendrive se conecta através de uma porta USB. Aí você vai me dizer se essa informação é verdadeira ou falsa. Se está certo ou errado. Se eu for dizer, talvez eu dê a resposta. Mas qual é a conexão de um pendrive? Entendestes? Então é isso. Pessoas, no mais... Tem aula à tarde, né? Tem não, pessoas. Vocês só têm aula... Só tinham essa de hoje, né? E aí aproveita esse tempinho para poder tirar o atraso aí das atividades. Mas primeiro faça uma de informática, cara. Ela tá tão simples, tão fácil. Você só vai clicar, escolher as opções. Não vai nem precisar pensar muito. Tá bom? Qualquer dúvida me procurem. Se eu não responder logo é porque a gente tá em alinhamento agora, mas vai dar tudo certo. Viu? No mais, um bom restinho de tarde. Boas provas. Se tranquilizem aí, não se aperreiem tanto, vai dar tudo certo, tá bom? Faz a pose pra figurinha, professor. Pose pra figurinha? Não, eu queria pra poder pegar ele. Ah, não, professor. Já não fiz Horácio, já não precisa mais votação, não. Nisso não. Ô, tio! Eu pensei que iriam fazer. O Horácio tá muito devagar. Pose pra figurinha. Embaçado. Olha aí como essa câmera é fluida, cara. Ele é doido, ele é doido. Passado é muito bom. Full 4K, tu é doido. Ah, meu amigo, aí sim. Olha aí a cara dele, ó. Ele não é normal, gente. Vocês sabem. Pode sair, Horácio? Pode, vamos embora, vá. Valeu. Opa, pessoas, até mais. Tchau, pessoal. Horácio, bom dia. Valeu, Peraí que eu esqueci o que eu ia falar. Ô, boa noite. Tchau, só tchau mesmo. Horácio, me pediu pra te fazer uma pergunta. Até mais. Feliz Natal. Opa. Boas festas. Feliz Natal. Oh, isso. Feliz Páscoa. Páscoa que diz Feliz Páscoa, diz, né?
Feliz ano novo, professor. Tchau. Feliz ano novo.